Olá, boa noite. A pedido da Polícia Federal, o Supremo autoriza prisões, afastamentos e buscas para apurar monitoramento ilegal de pessoas e autoridades públicas. A decisão envolve a investigação do uso de sistema da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, por delegados, agentes e servidores. Supremo abre prazo de 30 dias para conciliação sobre acordos de leniência da Lava Jato. Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação do empresário Tiago Brenan por agressão de mulher dentro de academia. Justiça condena Distrito Federal a indenizar vítima de abuso policial. Médico acusado de participar de duplo homicídio tem prisão preventiva mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. E ainda, Judiciário do Rio Grande do Sul faz doação de imóveis a escolas públicas atingidas pelas enchentes. Jornal da Justiça desta quinta-feira, 11 de julho, começa agora. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de prisão e de busca e apreensão contra um grupo criminoso investigado por usar dispositivos da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para monitorar de forma ilegal políticos e autoridades públicas. Foi a quarta fase da Operação Última Milha. De acordo com a PF, ministros do Supremo estavam na lista de pessoas monitoradas. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Reportagem de Pablo Lemos. A Polícia Federal cumpriu os mandados em Brasília, Curitiba, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Salvador e São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de 5 investigados: Matheus de Carvalho Espósito, Richard Dyer Poser, Rogério Beraldo de Almeida, Marcelo Araújo Bormevete e Jean Carlos Gomes Rodrigues. E autorizou a suspensão imediata do exercício dos cargos públicos de Marcelo Araújo Bormevete e Jean Carlos Gomes Rodrigues. Ainda foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra todos eles e mais 2 pessoas. De acordo com a investigação, o grupo usava dispositivos internos da Agência Brasileira de Inteligência de forma ilegal numa atividade paralela para espionar e rastrear políticos e autoridades. Assim, eles produziam dossiês com informações falsas para atacar instituições públicas e adversários políticos. Essa foi mais uma fase da operação que começou no ano passado. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes informou que os investigados, segundo a Polícia Federal, participaram de uma estrutura espúria infiltrada na ABIN, voltada para a obtenção de toda a ordem de vantagens para o núcleo político, produzindo desinformação para atacar adversários e instituições, que, por sua vez, era difundida por intermédio de vetores de propagação materializados em perfis e grupos controlados por servidores em exercício na ABIN. O relatório da Polícia Federal traz prova da materialidade e indícios suficientes dos graves delitos praticados. Segundo a PF, entre os alvos monitorados estão ministros do Supremo, como o presidente Luiz Roberto Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, servidores públicos e jornalistas. O ministro Alexandre de Moraes também autorizou o compartilhamento das investigações com outras apurações em curso no STF, sobre a veiculação de narrativas fraudulentas e tentativas de desestabilizar a ordem democrática e o sistema eleitoral brasileiro. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina e invasão de dispositivo informático alheio. E o Supremo abriu prazo de 30 dias para a conclusão da conciliação sobre acordos de leniência entre a União e empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Repórter Carolina Chaves. O ministro André Mendonça atendeu o pedido da Advocacia Geral da União, que queria mais prazo para concluir as negociações e o cronograma de pagamento da dívida por parte de 7 empreiteiras que fizeram acordos de leniência firmados no âmbito da Operação Lava Jato. Na ação, a AGU afirma que, apesar do empenho das referidas instituições e das empresas em alcançar uma solução consensual para o litígio e da aceitação pelas empresas da oferta final feita pela CGU e AGU,
não foi ainda possível concluir as negociações. Com efeito, não houve tempo hábil para se ajustar com as empresas um cronograma de pagamento da dívida remanescente. O ministro André Mendonça determinou que as discussões sejam concluídas em 30 dias a contar da data da decisão. Ao final, o resultado da negociação deve ser encaminhado ao STF. Nesta quinta-feira, vamos ver mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal do primeiro semestre de 2024. Por maioria, o plenário decidiu que a correção do FGTS deve garantir, no mínimo, o valor da inflação. A reportagem é de Marta Ferreira. A ação questiona dispositivos de leis que impõem a correção dos depósitos nas contas do FGTS pela taxa referencial ATR, que é um índice utilizado para a atualização monetária de algumas operações de crédito e aplicações financeiras. Hoje, a rentabilidade do FGTS é de 3% ao ano, mais a variação da TR. Assim, o aumento ou a queda da taxa tem impacto no saldo das contas do FGTS. O Partido Solidariedade, autor da ação, alega que a TR sofreu uma defasagem nos últimos anos e não acompanha a variação da inflação, prejudicando assim o trabalhador. Por isso, o Solidariedade entende que a TR não deveria ser usada como índice de correção monetária. A Advocacia Geral da União apresentou uma proposta ao STF que prevê a remuneração das contas vinculadas do FGTS na forma legal de TR mais 3% ao ano, mais distribuição dos resultados em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação em todos os exercícios. Essa proposta foi apresentada na retomada do julgamento. O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele já havia votado no sentido de que o FGTS deve ter rendimentos similares ao da caderneta de poupança e não apenas a taxa referencial. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques acompanharam o voto de Barroso. Na volta da discussão, o ministro Cristiano Zanin divergiu do relator, votando no sentido de não atender ao pedido feito pelo Partido Solidariedade, por entender que o FGTS não se confunde com aplicação financeira. Divergência que foi acompanhada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu estou julgando improcedente esta ação direta de inconstitucionalidade, seja em razão da natureza peculiar e complexa do direito ao FGTS, que não se confunde, na minha compreensão, com mera aplicação financeira, seja em razão da autocontenção devida pelo Poder Judiciário em questões que são eminentemente da política econômica e monetária, seja em razão da evidência de que o legislador não tem se descurado do seu dever de realizar o devido balanceamento político entre as dimensões individual e social do FGTS, sem sacrificar uma em benefício da outra. Não vislumbro, com o devido respeito, as compreensões em sentido contrário, violação a preceitos constitucionais da propriedade ou da moralidade administrativa no critério da correção monetária e de capitalização de juros previsto no artigo 13 da Lei 8.036 e no artigo 17 da Lei 8.177. Já o ministro Flávio Dino votou para que o Supremo determine a correção pela TR mais 3% ao ano, garantindo, no mínimo, o índice oficial de inflação. Esse modelo segue o acordo fechado pelo governo com parte das centrais sindicais. TR 3%, distribuição de resultados, assegurado o piso, índice oficial de inflação, IPCA. Esse é o passo, ministro Barroso, que, sob a presidência de Vossa Excelência, está, a meu ver, sendo dado. É uma conquista, um patamar mais alto em todos os exercícios, mas sem efeito retroativo, deixando claro que é efeito prospectivo, ex nunc, sem nenhum tipo de senão, sem nenhum tipo de condicionamento, em nome daqueles valores a que fiz alusão, da previsibilidade, da estabilidade, etc., lembrando que há relações contratuais em curso. Há contratos em vigor com dinheiro da FGTS. O ministro Edson Fachin acompanhou o voto do relator. Esses depósitos, esses saldos, em meu modo de ver,
devem ser adequadamente corrigidos. Não me parece que seja possível cometer esta grave injustiça com os saldos que estão à conta dos trabalhadores brasileiros. E essa mensuração de classes dos quantitativos dos depósitos em caderneta de poupança é um argumento efetivamente relevante. Com 3 propostas em discussão, foi levado em conta o voto médio e assim o plenário decidiu pela procedência em parte do pedido, seguindo o voto apresentado pelo ministro Flávio Dino, não tendo efeitos retroativos. O tribunal decidiu pela procedência em parte do pedido, com atribuição de efeitos ex nunc, estabelecendo o seguinte entendimento: remuneração das contas vinculadas na forma legal, TR mais 3% ao ano, mais distribuição dos resultados auferidos, em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação, IPCA, em todos os exercícios. E B, nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação. A seguir, STJ suspende liminar que impedia funcionamento de Hospital Municipal de Ananindeua, no Pará. E veja também, Justiça de Minas Gerais nega reconhecimento de união estável entre um homem e uma mulher que moravam na mesma casa. A gente explica essa decisão no próximo bloco. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, deu um prazo de 15 dias para que o Conselho Federal da OAB e a Seccional de São Paulo tomem providências em relação ao advogado que deu voz de prisão a uma juíza do trabalho em Diadema. Informações com Regina Souza. A atitude do advogado foi tomada durante a audiência de instrução presidida pela juíza Alessandra de Cássia Fonseca Tourinho. O advogado Rafael Delova teria tumultuado a sessão ao interromper por diversas vezes a fala de um dos envolvidos no processo. A magistrada recebeu voz de prisão após determinar o encerramento da audiência. Eu estou dando voz de prisão, excelência. Doutor, me poupe. Eu não vou te poupar. Eu estou dando voz de prisão para a voz da autoridade. Chama margem de segurança. Chama o segurança que eu estou dando voz de prisão para a magistrada. A repercussão foi imediata. Em nota, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, alega que a democracia se enfraquece quando são perpetrados ataques depreciativos ao Estado juiz, sobretudo na figura de uma mulher. E ao se intimidar e dar voz de prisão à presidente da audiência, sem qualquer respaldo legal, inclusive ao tentar impedir a sua livre locomoção como estratégia para desqualificar o exercício da função, afeta a própria importância do Poder Judiciário. Em decisão de ofício, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, além de pedir providências para a OAB, enviou ofício ao Ministério Público Federal para que sejam tomadas providências cabíveis em relação aos fatos praticados pelo advogado. Para o corregedor, as manifestações agressivas do Calcídicos, totalmente dissociadas e desproporcionais ao contexto ocorrido, além de parecer visar a espetacularização do ato, indicam conteúdo intimidador envolvendo a afirmação de que a juíza não poderia sair do local e que estaria lhe direcionando voz de prisão por abuso de autoridade. Um advogado de Goiás foi condenado por má-fé. O juiz que analisou o caso identificou litigância predatória pelos diversos ajuizamentos de ações idênticas, captação irregular de clientela e até ameaças a uma suposta cliente. O profissional foi multado e o processo extinto. A reportagem de Evelyn Araújo.
A decisão foi em uma ação movida pelo advogado, que, em nome do suposto cliente, pedia danos morais e restituição de descontos indevidos pela contratação irregular de um cartão de crédito consignado. O caso chamou a atenção do magistrado devido ao grande número de demandas semelhantes ajuizadas pelo mesmo profissional, levantando a suspeita de litigância predatória. Segundo o juiz, dos 1.238 processos ativos na comarca de São Miguel do Araguaia, em Goiás, 271 foram ajuizados pelo defensor. Isso representa 21% das demandas totais da vara civil. O juiz destaca que o número supera a quantidade de ações ajuizadas pelos demais advogados e se mostra completamente incompatível com a população do município, que possui cerca de 20 mil habitantes. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, litigância predatória é o ajuizamento em massa de processos parecidos. Geralmente ocorre contra grandes empresas, como bancos e operadoras de telefonia. Na maior parte dos casos, os advogados usam procurações e comprovantes de residência em nome dos supostos autores da ação, que, na verdade, são pessoas desconhecidas. O levantamento do tribunal mostra ainda que muitas partes desconheciam tanto a existência dos processos quanto do próprio profissional da advocacia. Em um dos casos, ele também foi acusado de ameaçar uma mulher que prestou declaração de desconhecimento da demanda à OAB. Na decisão, o advogado foi multado e o processo extinto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o reconhecimento de união estável entre um homem e uma mulher que moravam na mesma casa. Os desembargadores concluíram que é preciso comprovar a intenção de constituir família. Entenda na reportagem de Carolina Chaves. Conviver na mesma casa pode ser um indício de união estável, mas não é determinante para considerar um compromisso entre duas pessoas com a intenção de constituir família. Segundo o Código Civil, a união estável é uma entidade familiar que se configura com a convivência pública, contínua e duradoura. E foi com essa interpretação que os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negaram o pedido de reconhecimento de união estável. A ação foi um pedido de dissolução de união estável e de venda judicial de imóvel feito por um homem que trabalhava num rancho e morava na mesma casa com a dona do local. Na ação, a mulher negou qualquer vínculo afetivo com o autor do processo e disse ainda que os dois tiveram apenas uma relação autônoma de trabalho. Segundo os desembargadores, os depoimentos de duas testemunhas, um vizinho da propriedade e um pedreiro, não foram convincentes de que havia um relacionamento amoroso típico de uma união estável entre os dois. Os desembargadores afirmaram que morar na mesma casa pode ser um indício de união estável, mas quando analisada em conjunto com as demais provas, não é elemento essencial. Por isso, negaram os argumentos do autor da ação e ainda determinaram que ele deve pagar as custas processuais e os honorários do advogado. A Universidade Federal de Rondônia recebeu do Ministério Público Federal uma recomendação para que sejam adotadas medidas de acessibilidade para alunos com deficiência na instituição. Márcio Fontinelli. O Ministério Público Federal encaminhou à Universidade Federal de Rondônia uma recomendação para que no prazo de 30 dias sejam adotadas medidas administrativas para garantir que os alunos com deficiência recebam o apoio de profissionais capacitados. Para o MPF, ainda que a instituição não tenha no momento um grande número de estudantes com deficiência, é importante garantir que a acessibilidade seja assegurada para que a igualdade de ensino seja preservada para todos. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que impediu o funcionamento de um hospital municipal de Ananindeua, no Pará. Repórter Marina Campos. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, deferiu o pedido do município paraense de Ananindeua para suspender decisão liminar que impediu o funcionamento de unidade de saúde recém-inaugurada por falta de pagamento do acordo de desapropriação da área do hospital.
De acordo com o processo, o município de Ananindeua celebrou acordo de desapropriação de imóvel com o Hospital São Camilo Salgado para a construção do primeiro pronto-socorro municipal. O valor acordado foi de 14 milhões de reais, divididos em várias parcelas. No entanto, o município deixou de pagar cerca de 4 milhões de reais. Por isso, o hospital privado ajuizou a ação de cobrança com pedido de indenização por danos morais contra o município. Pediu também a proibição do início das atividades do hospital até que o valor fosse quitado. O Tribunal de Justiça do Pará modificou a decisão de primeira instância e deferiu a tutela antecipada, determinando que as atividades do Hospital Municipal começassem apenas após a quitação do valor total do acordo, sob pena de multa diária. A Procuradoria Municipal entrou com pedido de suspensão de liminar e de sentença no STJ. O ministro Og Fernandes, no exercício da presidência da Corte, destacou que a situação em debate ofende a preservação devida à saúde pública e que interromper o funcionamento da unidade de saúde para respaldar interesse patrimonial particular caracteriza grave lesão à saúde pública. A prescrição de uma cobrança não impede a busca e apreensão do bem alienado. A decisão foi da 4ª turma do STJ. Jéssica Castro. No caso que chegou ao STJ, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, devido à falta de pagamento de parcelas, entrou com ação para recuperar máquinas adquiridas por uma empresa agroindustrial com financiamento garantido por alienação fiduciária. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu que o prazo prescricional de 5 anos se aplica apenas à cobrança da dívida e não à busca e apreensão dos bens alienados. Para o TRF5, o prazo para busca e apreensão nesse caso é de 10 anos, conforme o Código Civil. Mesmo notificada, a empresa não pagou a dívida e alegou que o BNDES não poderia mais cobrá-la devido à prescrição. Ao STJ, a empresa devedora argumentou que a prescrição da cobrança também extinguiria o vínculo de garantia acessório, o qual consiste na propriedade indireta dos bens pelo banco credor, o que lhe permitiria manter as máquinas alienadas. No julgamento, o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que se a pretensão de cobrança da dívida civil está prescrita, mas há outro instrumento jurídico não atingido pela prescrição que permite ao credor obter resultado equivalente, pode-se buscar a satisfação do crédito. Seguindo o voto do relator, a 4ª turma afastou a incidência da prescrição de cobrança por entender que ela não implica a extinção da obrigação do devedor e não impede a recuperação dos bens por parte do credor fiduciário em ação de busca e apreensão. A seguir, médico acusado de participar de duplo homicídio tem prisão preventiva mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. E ainda, Justiça condena Distrito Federal a indenizar vítima de abuso policial. Voltamos em instante. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o governo local a indenizar uma vítima de abuso policial por danos morais. Vídeos mostraram o momento da agressão. Repórter Viviane Novaes traz os detalhes desse caso. As imagens mostram um policial conversando com um homem que está com os braços para trás. O PM dá um tapa no rosto do rapaz, que cai no chão. Veja de novo. É possível ouvir o barulho do tapa e a revolta das pessoas ao redor. O caso ocorreu no Núcleo Bandeirante em março do ano passado, depois que a polícia foi chamada por causa de uma briga de vizinhos. O homem entrou na justiça contra o Distrito Federal. Os advogados do governo local alegaram que o homem teria desrespeitado os PMs com deboche, mas não conseguiu provar que a atitude dos policiais era justificável. A 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal condenou o governo a pagar à vítima R$10 mil de indenização por danos morais. A juíza do caso, Mara de Almeida, afirmou que o vídeo mostrou a agressão com clareza e o excesso dos policiais. Na sentença, a magistrada lembrou o artigo da Constituição Federal que diz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A juíza sustentou que o autor não apresentava risco algum aos policiais ou aos demais presentes no local e que, portanto, não se justifica a conduta do policial. E afirmou: o prejuízo moral do autor é inquestionável e decorre do excesso na abordagem policial. A decisão cabe recurso do Distrito Federal. A Polícia Civil de Goiás prendeu uma mulher suspeita de se passar por funcionária da Embaixada da Alemanha para aplicar golpes em uma médica. A prisão ocorreu em Viçosa, Minas Gerais. Reportagem de Amanda Mustafa. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de Bárbara Elisa Balbino Teixeira, de 33 anos. Com ela, a polícia encontrou parte de medicamentos usados em tratamentos de soroterapia. Segundo a polícia, a mulher fingia que trabalhava como funcionária da Embaixada da Alemanha no Brasil para conseguir diversas consultas e medicamentos com uma médica nutróloga dona de uma clínica em Goiânia. De acordo com as investigações, ela teria enganado a médica, fazendo promessas de viagens para a Alemanha e dizendo que a médica conseguiria novos pacientes no país. Após as consultas realizadas por chamada de vídeo, a suspeita forjava comprovantes de pagamentos por Pix. Os prejuízos à médica somam mais de R$40 mil. De acordo com as investigações, as consultas começaram em dezembro do ano passado e a médica enviava os medicamentos prescritos por Sedex para a casa da suspeita em Viçosa. Além da nutróloga, a polícia identificou vítimas da estelionatária em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela teria chegado a marcar procedimentos estéticos com cirurgiões plásticos. A Polícia Civil divulgou a identidade da suspeita para que outras pessoas que possam ter sido lesadas também a denunciem. Polícia Civil prende o policial penal que pedia R$150 mil para auxiliar fugas de detentos. Mantida a condenação do empresário que agrediu mulher em academia. Polícia Federal inutiliza embarcações de atividades ilegais no Rio Madeira, em Rondônia. Vamos conferir. A Polícia Federal, o IBAMA e Secretaria de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia fizeram uma operação contra atividades ilegais no Rio Madeira. Durante a ação, 32 embarcações foram inutilizadas e 4 pessoas detidas em flagrante. A operação foi para combater e prevenir violações ambientais e apropriação indevida de recursos da União, incluindo extração ilegal de ouro do leito do rio. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de Thiago Brenan a 1 ano e 8 meses de prisão por agredir uma mulher em uma academia de ginástica dentro de um shopping de luxo na capital paulista em 2022. O TJ determinou a redução no valor da indenização à vítima de R$50 mil para R$20 mil e manteve a absolvição do réu pela imputação de corrupção de menor em relação ao seu filho e presenciou os fatos. Para o relator, o crime foi devidamente comprovado por relatos da ofendida e de testemunhas e pelas imagens gravadas por câmeras do local. Brenan está atualmente preso em Tremembé, no interior de São Paulo. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um policial penal suspeito de facilitar a entrada ilegal de objetos no centro de detenção provisório no complexo da Papuda. A investigação começou depois que a Secretaria de Administração Penitenciária apreendeu um aparelho celular dentro do sistema prisional. Com o apoio da diretoria da pasta, a Polícia Civil chegou até o suspeito. De acordo com as investigações, o policial, além de facilitar a entrada de celulares, auxiliava no planejamento de fugas mediante o pagamento de propina de R$150 mil por preso. A ação faz parte da operação de combate à corrupção e a atuação de uma célula do crime organizado dentro do complexo penitenciário da Papuda. A Justiça de São Paulo proibiu que um menino de 6 anos tome chá de ayahuasca durante cultos religiosos com a mãe. O pai, que tem a guarda, relatou que o menino teve vômito, diarreia e foi internado com uma doença gastrointestinal após o consumo do chá. O juiz responsável pelo caso destacou que, mesmo sem proibição legal do CONAD, o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o consumo por menores requer consentimento dos pais e que a substância possui efeitos alucinógenos desconhecidos. O pedido do pai para proibir a mãe de levar o menino aos cultos foi negado por falta de provas de prejuízo. Ainda cabe recurso à decisão. O médico acusado de participar de um duplo homicídio teve prisão preventiva mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Repórter Bruno Silveira.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, indeferiu liminar em recurso em habeas corpus e manteve a prisão preventiva de médico acusado de 2 homicídios consumados e outras 2 tentativas do crime. O caso ocorreu no último mês de abril, no Mato Grosso, quando o médico e outras 2 pessoas teriam ido à casa de uma das vítimas sobreviventes, efetuando disparos no local. Isso porque, segundo as investigações, houve um desentendimento após o fim de um contrato de locação entre um dos acusados e a vítima residente no endereço onde o crime ocorreu. O Tribunal de Justiça do Estado, o TJMT, manteve a prisão preventiva após denegar o habeas corpus dos envolvidos, destacando a brutalidade e frieza do delito, além da necessidade de garantir a ordem pública. Na decisão, o vice-presidente do STJ ressaltou a gravidade do crime e observou que o TJMT justificou corretamente a prisão. Og Fernandes não verificou hipótese legal que autorizasse a soltura dos acusados e ainda pontuou que a análise mais aprofundada do caso será feita em julgamento definitivo do recurso em habeas corpus na 6ª turma. No próximo bloco, Justiça determina a criação de um protocolo de atuação para combater o furto de bens culturais brasileiros. E ainda, o Judiciário do Rio Grande do Sul faz doação de imóveis a escolas públicas atingidas pelas enchentes. A gente mostra já já. O rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 2019, foi considerado o maior acidente de trabalho no Brasil e o 2º maior desastre industrial do século. A Justiça do Trabalho julgou vários processos relacionados às tragédias. Em um deles, a 6ª turma do TST reconheceu a legitimidade do espólio de um operador que morreu no acidente em Brumadinho para solicitar reparação de danos causados diretamente ao trabalhador. A reportagem é de Pablo Lemos. Morto no rompimento da barragem do Córrego do Feijão, na cidade mineira de Brumadinho, o operador de equipamentos trabalhava há quase 10 anos para a Vale. A indenização solicitada no processo diz respeito aos danos causados diretamente à vítima da tragédia. Nesse caso, a reparação pode ser transmitida aos herdeiros, como entendeu a 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A ação trabalhista foi ajuizada pela esposa do empregado, que é a inventariante responsável pelo espólio, ou seja, o conjunto de bens ativos deixados pelo marido. O objetivo era obter a reparação dos danos diretamente causados a ele pela perda da própria vida. O homem tinha 34 anos e deixou um filho com apenas 3 anos na época. Um dos argumentos da mulher no processo foi que a Vale era comprovadamente culpada pelo rompimento da barragem e até então estava impune e isenta de responsabilidade pela morte do marido. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, manteve a sentença que havia extinguido o processo. O entendimento foi que o espólio não era parte legítima para apresentar a ação. Segundo o TRT, os titulares seriam os herdeiros, que deveriam ajuizar ações em nome próprio. No Tribunal Superior do Trabalho, a relatora do caso na 6ª turma foi a ministra Kátia Arruda. Ela observou que a morte do trabalhador no rompimento da barragem demonstrou a precariedade da segurança oferecida no local. A relatora destacou que, nessa circunstância, o TST tem entendido que a culpa da empregadora é presumida e a reparação dos danos sofridos se incorpora ao patrimônio jurídico da vítima. Sendo assim, no caso da morte do titular, o espólio representado pelo inventariante tem legitimidade para apresentar a ação. A ministra citou a súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, a relatora ressaltou que a discussão nesse julgamento da turma diz respeito apenas à legitimidade do espólio. Segundo ela, a procedência ou não do direito à indenização pretendida é assunto que diz respeito ao mérito da causa. A Justiça determinou que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, criem um protocolo de atuação para combater o furto de bens culturais brasileiros. Márcio Fontinelli. A partir de um processo aberto pelo Ministério Público Federal, a Justiça determinou que o IBRAM,
e o IPHAN, junto com a União, produzam um protocolo de atuação para prevenir e reprimir o furto e tráfico de bens do patrimônio histórico e cultural brasileiro. O prazo para a apresentação do documento é de 180 dias. De acordo com uma investigação feita pelo MPF, pelo menos 2.200 bens já foram retirados do Brasil de forma ilegal. Após a tragédia climática, o Judiciário do Rio Grande do Sul segue ajudando na reconstrução do Estado em diversas frentes. Nesta semana foi realizada a entrega de imóveis a uma escola pública de Porto Alegre, como mostra o repórter Matheus Beck. Os móveis que não são mais utilizados nos foros e cartórios do Judiciário Gaúcho são armazenados em depósitos pelo Departamento de Material e Patrimônio. Eles ficam à disposição de entidades e organizações que necessitem equipar salas e prédios. E não faltam, neste momento, no Rio Grande do Sul, instituições que precisem da ajuda na reconstrução dos seus espaços. A doação é um processo previsto, né, na nossa regulamentação interna. Então, para essa doação se concretizar, tem a tramitação de um processo. E ele inicia com o ofício que é encaminhado pelos interessados em receber e tramita pelas nossas unidades que são competentes para fazer a autorização. Desta vez, após um contato com a Secretaria de Educação do Estado, o TJ conseguiu disponibilizar 483 estantes para 32 escolas públicas. Umas 340 já foram entregues. Só a William Richard Schisler, no Menino Deus, recebeu 30 nesta semana. A remessa de imóveis vai equipar as salas de aula e outros ambientes escolares. Nós já agradecemos muito pelo acolhimento de vocês, do Tribunal de Justiça, porque vai ser uma coisa assim muito importante para ter nas nossas salas de aula, um bem permanente e durável. O colégio atende crianças do ensino fundamental com as mais variadas necessidades especiais. Ele não foi atingido diretamente pela inundação, mas precisou fechar as portas por 13 dias. É que as famílias de estudantes e educadores foram afetadas. O professor Roberto, por exemplo, mora no bairro São Geraldo e teve a casa danificada pela água. A força para superar a tragédia vem do convívio com colegas e alunos. É uma alegria estar com os alunos, né? Aquela coisa que tu te sente, né, num outro clima, né? Vamos dizer assim, uma outra situação bem alegre, bem definida, assim. O Departamento de Material e Patrimônio do TJRS possui cerca de 100 mil itens de mobiliário e em torno de 15 mil computadores e outros equipamentos de informática. Caso alguma entidade tenha interesse nos objetos, deve entrar em contato com o setor e abrir um processo de requisição. O sistema CAR Digital, implementado pelo governo de Mato Grosso neste ano, foi apresentado a magistrados do Estado. A iniciativa vai automatizar as análises de imóveis rurais, garantindo mais eficiência e rapidez no procedimento. A reportagem é de Célia Silva. Desembargadores e cerca de 40 juízes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso participaram de uma reunião no formato híbrido com a secretária de Estado de Meio Ambiente, Maureen Lazzaretti, para uma apresentação sobre a nova versão do Cadastro Ambiental Rural, o CAR Digital. O sistema, implementado em março deste ano, visa a automatização das análises dos dados ambientais declarados pelos proprietários de imóveis rurais. Atualmente, em Mato Grosso, dos 143.658 cadastros ambientais rurais, apenas 9.186 estão validados. Números que devem mudar, já que o CAR Digital irá garantir mais agilidade nos trabalhos. O CAR Digital é uma ferramenta que automatiza a análise dos cadastros no estado de Mato Grosso, tornando essa análise impessoal e mais rápida, o que pode eliminar a longo prazo as inúmeras judicializações que nós temos para que o Estado promova a análise conclusiva do CAR dentro do prazo legal. A intenção da reunião é compartilhar a novidade com o máximo de magistrados possíveis, especialmente aqueles que atuam em processos que envolvem questões ambientais e agrárias. A princípio, o contexto que nos foi apresentado surpreende positivamente
vai facilitar as soluções de problemas de uma forma muito mais rápida. Estamos vendo que essa nova ferramenta ela vai agilizar bastante. Por outro lado, mostra uma seriedade e confirma a presunção de veracidade dos atos públicos. Vai trazer benefício para toda a sociedade, tanto para os produtores como para o Estado e também para o Poder Judiciário, porque pode amenizar a judicialização de ações que muitas vezes abarrotam o Poder Judiciário com causas e problemas que possam ser resolvidos com uma certa rapidez, como se propõe aqui através do CAR digital. A seguir, empresa de telefonia vai pagar a indenização de R$3 mil por danos morais a um homem que teve o chip clonado por fraudadores. E uma mulher que sofreu queimadura depois de fazer depilação a laser também será indenizada. Os detalhes desses dois casos no próximo bloco. Até já! Uma empresa de telefonia vai ter que pagar a indenização de R$3 mil por danos morais a um homem que teve o chip clonado por fraudadores. Evne Araújo. De acordo com o processo, a falha na segurança da operadora permitiu que golpistas clonassem o chip. Com a fraude, os dados telefônicos do cliente ficaram indisponíveis e houve tentativas de invasão dos aplicativos bancários dele. A Justiça considerou que a empresa tem a obrigação de adotar sistemas seguros e confiáveis para os usuários, capazes de impedir a ação de fraudadores e evitar a exposição do consumidor a danos. A juíza do 1º Juizado Especial Cível de Águas Claras, no Distrito Federal, concluiu que houve falha na prestação do serviço, que expôs os dados do consumidor a fraudadores. A telefonia foi condenada a indenizar o homem em R$3 mil por danos morais. Em outra decisão, a Justiça do DF estabeleceu uma indenização para uma mulher que sofreu queimadura depois de fazer depilação a laser. Quem tem os detalhes desse caso é Amanda Mustafa. A consumidora pediu na Justiça indenização por danos morais e estéticos. De acordo com o processo, a mulher relatou que sofreu uma queimadura na área da virilha após fazer o procedimento e, por isso, pediu à empresa de depilação Laserfest a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos por sessões que ela ainda faria, além de compensação pelos danos sofridos. Já a empresa afirmou que a cliente não havia contratado serviços de depilação para a área afetada e negou a existência de danos morais e estéticos. Para a Justiça de Brasília, a relação deve ser avaliada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e constatou que ficou provado, por meio de conversas de WhatsApp da consumidora com a clínica, que ela fez sim a sessão de depilação. Ainda de acordo com a decisão, a empresa errou, não atendendo ao pedido de rescisão do contrato e cobrando por serviços que não foram realizados. Na decisão, o TJ determinou a rescisão do contrato e a suspensão das cobranças recorrentes no cartão de crédito da autora, com a devolução de R$ 360 dos valores pagos pelas sessões não realizadas. O juiz reconheceu que a queimadura, comprovada por meio de fotografias, resultou em falha na prestação do serviço e condenou a empresa ao pagamento de R$ 2 mil por danos morais por causa da gravidade e a extensão da lesão. O magistrado não acolheu o pedido de indenização por danos estéticos. Segundo a decisão, não houve deformidade física visível e permanente, requisitos essenciais para o pedido. Ainda cabe recurso da decisão. O Brasil está envelhecendo. Segundo o IBGE, nos últimos 12 anos, o número de idosos cresceu quase 60%. O Estatuto do Idoso traz uma série de direitos, o que garante a eles melhor qualidade de vida. É o caso da dona Pifa, que aos 107 anos esbanja a saúde. A reportagem é de Leonardo Ferreira.
No imaginário de muita gente, a palavra idoso já foi sinônimo de uma pessoa fragilizada, debilitada, dependente, com limitações. As placas de sinalização reforçavam essa ideia. Uma pessoa curvada, com bengala, como se isso representasse toda a população idosa. Hoje, em várias cidades e capitais do país, já não é mais assim. Aliás, condiz bem melhor com a realidade. Aquela figura do velhinho que aposentou, fica ali sentado, esperando a morte chegar, isso a gente não observa mais. Os idosos têm vontade, os idosos têm desejos, eles têm aspirações, eles têm projetos, eles querem estar integrados na sociedade. Cuidar do sono, da alimentação, da mente e do corpo. Bons hábitos são receita médica em todas as fases da vida. No caso dos idosos, também é importante o acompanhamento médico com consultas de rotina e exames preventivos. O geriatra Tiago Póvoa, por exemplo, atende cerca de 15 pacientes com mais de 100 anos. A gente percebe que essas pessoas que envelhecem muito, os super idosos, eles não ficaram dessa idade porque eles tomaram uma vitamina específica. Eles ficaram nessa idade porque eles têm um cotidiano saudável e uma genética muito boa. O Estatuto do Idoso, de 2003, estabelece que é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade. Ele prevê que o idoso ele deve ser cuidado pela família, pela comunidade, pela sociedade geral e pelo poder público. Tá? Dentre esses direitos e garantias, eles precisam de cuidados como moradia, saúde, o lazer, a dignidade e o convívio familiar e com as pessoas próximas, ter uma socialização. Dona Pirfa nasceu em 1917. Aos 107 anos, gosta de conversar, lembrar do passado, contar histórias. Sempre viveu pela família, esbanjando essa simpatia aí. Ela faz questão de mostrar as tatuagens que fez de alguns anos para cá. Já são 4. A última, uma frase pequena, mas com muito significado. Só o amor constrói. Ela entrou para o Guinness Book como a mulher mais velha do mundo a fazer uma tatuagem. Na época, com 105 anos. A vovó é a nossa escola, né? De quando você está pensando que está com algum problema, que você chega aqui, ela está rindo. Antigamente sempre estava lavando uma roupa, fazendo uma comida. E aí, assim, ela não tem estudo, mas a sabedoria dela supera qualquer diploma universitário. Novos juízes do Tribunal de Justiça de Alagoas concluíram o curso de formação e vão assumir as unidades. Repórter André Risso. O presidente Fernando Tourinho, acompanhado de vários desembargadores, participou do encerramento do curso de formação dos juízes que foram empossados no dia 15 de janeiro. O curso teve carga horária de 480 horas e é etapa obrigatória para o vitaliciamento. Além disso, é uma exigência da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a ENFAM. A finalização de um intenso trabalho que nós tivemos aqui na ESMAL, nos últimos 3 meses e meio, quase 4 meses de curso, em que eles tiveram aulas teóricas, mas principalmente práticas, visitas às instituições, já começaram a trabalhar ajudando o tribunal na justiça efetiva. Então hoje a gente conclui esse trabalho e a gente tem a certeza que eles estão preparados para assumir a cada uma as suas comarcas, que eles vão prestar um excelente serviço aos jurisdicionados, porque a gente tem certeza que foram passados conteúdos que eles precisam realmente para poder exercer a jurisdição aqui em Alagoas. O magistrado disse ainda que todos os novos juízes já poderão assumir suas respectivas comarcas, conforme designação da Corregedoria Geral. Eles já estão designados para suas comarcas, então, encerrando a cerimônia, eles já estão livres para assumir a jurisdição e o tribunal já conta, então, com novos 15 juízes para assumir as comarcas. A juíza Ana Celina foi designada para a comarca de Rio Largo. Segundo ela, o curso foi fundamental para a sua formação. Foi intenso, de muita prática. Nós estamos muito ansiosos para ir na comarca. Eu fui designada para o Juizado Especial de Rio Largo.
A expectativa é trazer toda a bagagem que nós tivemos ao longo de toda a nossa trajetória de concurso, a nossa experiência profissional anterior, tudo que nós pudemos aprender aqui com os nossos colegas, para trazer uma melhor prestação do serviço para o jurisdicionado, né, para o cidadão alagoano, que é o nosso objetivo. Então, nós estamos todos muito motivados, querendo mostrar serviço, né, e trazer o nosso melhor para a população. A solenidade foi concluída com o descerramento da placa da turma. O presidente Fernando Tourinho destacou o alto nível dos novos magistrados e lembrou que a chegada deles vem preencher as lacunas do interior do estado. Eu gostei muito dessa turma, pelas poucas vezes que eu tive contato com eles estão ansiosos em poder efetivamente entrar no dia a dia, no trabalho, na unidade, e agora eles estão indo para as comarcas que serão designados. Vai dar uma melhora substancial. Eu penso que cada unidade agora vai ter pelo menos um titular, mas eles terão acumulação, porque alguns outros estão afastados ou de férias, então vai ter também acumulação. A gente já pensa no segundo semestre, a gente já está pensando em talvez nomear mais uns 10 ou 12 magistrados para que a gente possa atender melhor. Nós temos agora, nas tratativas, foi lançado o edital para um novo concurso de técnico judiciário. Acreditamos que até o final do ano esse concurso terminará para a gente poder, inclusive, colocar mais gente, alimentar melhor as unidades que trabalham com os processos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Direitos Sem Fronteiras. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite para você. Até amanhã.